através do pastor Fábio, hoje foi da Isa, né? Faz esse flashback, traz algumas canções que marcaram a história do povo de Deus. E hoje de manhã foi assim também. Irmãos, ontem nós tivemos aqui a primeira reunião do distrito no nosso novo local. Foi a reunião distrital de pastores e líderes. E um momento muito especial, um culto diferente, onde os pastores, na sua maioria, viram ovelhas novamente, voltam às suas funções iniciais no reino. Então, ontem o Ministério de Louvor foi só pastores, né? E quem não está, às vezes, na direção, fica no auditório como vocês, só para receber, para ser ministrado. E nós tivemos um churrasco também sensacional. Pastor Fábio e a equipe estão de parabéns, né? Todo mundo saiu elogiando pela qualidade e pela quantidade, né? E o pastor Washington trouxe a sobremesa, não sobrou quase nada, né? Também. E nós vamos ter o cultão jovem distrital no dia 29. Tá? Então, esteja atento. Já tem confirmado um ônibus e uma van. Possivelmente vamos ter aí 2 ônibus, pelo menos. Então, 29 desse mês é o último sábado, 19 horas, cultão jovem distrital. Então, o distrito está de olho em nós agora, né? Eles não nos enxergavam, agora estão nos vendo. Que bom. É bom servir. Outra coisa, para quem não viu, né? Começou a obra do NASA Kids aqui atrás. Só não tem 2 salas já hoje, porque veio um material que precisamos trocar amanhã. Então, por falta de material, porque quem está fazendo é nossa irmã em Cristo, já nos conhecia do local anterior, e ele está com o coração ali, irmãos. Ele não tem hora para parar, vai até 10 horas, 10 e meia. Né? Graças a Deus que aqui a gente não tem problema com a vizinhança, de barulho. Está disposto até a dormir aqui na igreja, ele mora lá, acho que em Santa Cruz. Então, é alguém, irmãos, que eu peço que vocês orem por ele, é o irmão Ilauro. Ele não está fazendo por dinheiro, ele está fazendo por amor, né? E tem uma ânsia no coração dele de ver as salas prontas para as crianças poderem usar, né? E isso acontecendo, então nós vamos poder normalizar o nosso uso das salas ali da frente, constituir a secretaria da igreja, o gabinete, etc. Então nós estamos avançando. Estamos trocando as portas de entrada, não serão mais portas de correr, serão de abrir, né? Então, como são as de maior uso, vai ficar melhor assim. E a irmã Vânia tem nos ajudado muito, é a área dela, né? Ela... está ali a Vânia, né? Quando ela começa a conversar comigo, ela, pastor, sabe artista tal? Eu que fiz a casa dele. Sabe artista tal? Eu que fiz a casa dela. Né? Então, é uma pessoa muito capacitada, conhece tudo do ramo. Obrigado, Vânia. Deus não vai te recompensar, Ele já está te recompensando, tenho certeza. Né? E, irmãos, quando a gente faz para Deus, eu estava falando, não sei para quem essa semana, a recompensa não é necessariamente só o mesmo dinheiro que eu dei ou que eu ofertei. Às vezes a recompensa é a estabilidade na família, é bênção no casamento, é os filhos no caminho, é saúde, coisas, às vezes Deus te recompensa com aquilo que o dinheiro não pode te dar. E isso não tem preço, né? Estava vendo ali a Maria, então o irmão Sebastião, para quem não sabe, quem participou dos mutirões, não tem visto o irmão Sebastião trabalhando. Por quê? Ele é o único da área, né, de alvenaria que nós temos aqui na igreja. E normalmente ele vem na terça-feira, né? Aí eu sou ajudante do irmão Sebastião, né? E ele tem vindo praticamente toda terça-feira, porque tinha muita coisa para fazer. Mas graças a Deus nós estamos na reta final. Amém, irmãos? Daqui a pouco é o finish, né? Não vai ter mais nada para
para consertar ou para fazer. Aí vai ser a manutenção normal do uso que isso requer. Então, nós já podemos, quem viu desde o início, já podemos dizer quem te viu e quem te vê. Né? Quem te vê e quem te vê. Já mudou muita coisa, estamos na reta final. É bom ver aqui a Ana França hoje, a Vanier. Né? Quem mais estava um pouquinho de saudade aí, um pouquinho de tempo sem ver? Isso, a Juliana Florino, né? Do Arão. Então, mas são pessoas que nós sabíamos a razão da ausência. Não era enfermidade, eram outras questões da vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Antes que eu esqueça, se alguém tiver visto o nosso relógio que nós usávamos no antigo templo, de frente para a plataforma, nós precisamos recolocar, tá bom? Sabe onde está, Paula? Ah, então tá bom. Depois você deixa aí nessa região aí, por favor, tá? Lucas 23. Lucas está ali, ó, irmãos. Ali, ó, do lado da Joyce. Mas é outra aqui, né? Do 26 ao 29. E, como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Queria te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa focada? Você se considera uma pessoa focada? No mundo do business, no mundo empresarial, essa é uma questão bem atual. A importância do profissional ter foco. Né? Lembrando do seu tempo de graduação, quem fez faculdade, você deve lembrar de alguns que não tiveram foco e não se formaram. Só termina, entrar na faculdade não é tão difícil. O difícil é sair formado. E só sai quem tem foco. Só é um profissional bem-sucedido, um profissional focado. Né? Então, a minha primeira pergunta para você foi: você é uma pessoa focada? Se você responder sim, eu sou uma pessoa focada. Então, agora eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você é uma pessoa focada na sua vida espiritual? Porque às vezes nós somos uma pessoa focada na profissão, em outras áreas da vida, mas na vida espiritual nós não temos foco. Para aqueles que têm uma vida espiritual focada, então eu faço uma terceira pergunta. Qual é o seu foco na vida espiritual? O nosso foco na vida espiritual deve ser sermos semelhantes a Cristo. Esse é o nosso foco. É claro que para isso, quanto mais eu leio a Bíblia, eu conheço, eu estudo, eu venho à escola dominical, eu ouço pregações, isso me ajuda. Mas o meu foco não é só conhecer a Escritura por conhecer, porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu, e todos nós juntos. Conhece, mas não vive, conhece, mas não pratica. Não quer dizer que ele não creia, que a Bíblia diz que os demônios creem, tremem.
Então, conhecer a Bíblia é importante para você, ler, estudar, meditar, não é? Mas o seu foco ao fazer isso deve ser o quê? Se parecer mais com Jesus. Conhecer a Bíblia com esse objetivo, não é? Então, orar, todas as suas práticas espirituais devem ter como objetivo ser semelhante a Jesus. Por que você ora? Para Deus te abençoar? Não, isso aí não é o foco ideal. Por que você deve orar? Porque Jesus orava. Então, se Jesus orava, você é discípulo. Discípulo imita o seu mestre. Então, o seu foco espiritual vai ser o mesmo foco espiritual que ele possuía. Então, nessa passagem aqui, Jesus está no final do seu ministério terreno. Ele havia enfrentado várias situações para desfocá-lo do seu objetivo espiritual, da sua missão. Desde do início do seu ministério, o diabo tentou desfocar Jesus da sua missão espiritual. Como ele vai tentar sempre você e tem tentado fazer você uma pessoa espiritualmente sem foco. Porque quando, após ser batizado nas águas, após ter a confirmação dos céus, ele é tentado no deserto, Satanás tentava ali tirar ele do foco correto na sua missão espiritual. E depois, durante a trajetória, os embates com os fariseus, a incompreensão das pessoas, tudo isso era uma pressão para que Jesus perdesse o seu foco espiritual. Mas isso nunca aconteceu. E aqui chegamos no final da sua trajetória. Um momento em que tudo que ele passou, ele está passando de novo, no sentido de pressão, de injustiça, de rejeição, mas soma-se a isso a dor física, porque ele está na cruz, sentindo dores intensas, músculos se rompendo, tendões se arrebentando, uma dor indescritível. Então, a pressão era muito grande aqui para que ele perdesse o foco espiritual e ele escorregasse na sua missão. E isso não aconteceu. Então, a pergunta é: o que Jesus fez e que eu devo fazer para que eu não perca o meu foco na minha vida espiritual? Porque quem não faz o que Jesus fez já perdeu seu foco espiritual, talvez há muito tempo. Então, 3 coisas eu quero deixar aqui como sugestão para aqueles que não querem, durante toda a sua vida, perder o seu foco espiritual. O apóstolo Paulo foi alguém assim também. Por isso ele teve o privilégio de chegar no final da sua vida, dizer assim: olha, completei a carreira, guardei a fé, nunca perdi o foco na minha vida espiritual. Versículo 26 diz que Jesus aceitou a ajuda de Simão para carregar a sua cruz. Então, aqueles que não perdem o foco na sua vida espiritual são aqueles que aceitam ajuda quando precisam. Ajuda em oração, ajuda em aconselhamento, seja ela qual for. Você já observou que todas as vezes, apesar de ser o Todo-Poderoso, todas as vezes que Jesus precisou de ajuda, ele foi humilde para aceitar? Quando ele precisou de um púlpito novo, ele pediu ajuda a um pescador: me empresta o seu barco. Quando ele precisou de ajuda para almoçar, para jantar, ele se ofereceu e falou: eu gostaria de ir na sua casa.
Posso? Quando ele precisou de ajuda para cumprir a profecia sobre a entrada dele em Jerusalém, ele foi humilde para pedir ajuda. Pediu emprestado um jumentinho. Então, às vezes, nós perdemos o foco na nossa vida espiritual porque nós achamos que somos autossuficientes. Então, vamos fazer como Jesus fez. Se necessário, vamos pedir ajuda. Vamos pedir a alguém, você pode orar por mim? Né? Vamos fazer isso, imitar Jesus. Há pessoas que, por falta dessa humildade, não pedem ajuda a ninguém. E às vezes até se gabam disso, chegam a falar. Então Jesus é um exemplo para nós de uma pessoa humilde. Pessoa humilde pede ajuda, né? E isso nos ajuda a não fraquejar, a não naufragar na nossa vida espiritual, a manter o foco. Segunda coisa que Jesus fez, no versículo 27, diz assim, seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Parece que Lucas quis destacar, dentre a multidão, um grupo menor que estava destruído com aquela cena, que era um grupo de mulheres. A sensibilidade mais aflorada. Então, Lucas fala, não era só choro, não, elas batiam no peito. Talvez, como pode ser? Como isso aconteceu? Não entendo. Né? Então, um gesto de sofrimento maior. E o que Jesus fez para não perder o foco nesta hora? Né? Escute com muita atenção. Jesus ele não ficou fixado na sua dor. Ele não ficou fixado na sua angústia. Mesmo sofrendo tremendamente, ele viu que tinha outras pessoas sofrendo também. O grande problema não é o seu sofrimento, é quando você acha que só você sofre. Só é difícil para você. Deus só prova você. O diabo só tenta você. E você esquece que, como diz Pedro, de modo semelhante, está acontecendo a mesma coisa com os outros irmãos. E só vence e só completa a carreira quem mantém o foco. Quem tem a mesma atitude de Jesus. Eu estou sofrendo, mas não é só eu. Está difícil, mas não é só para mim. O diabo não me deixa em paz, mas não é só eu. Então, Jesus, ele não perde o foco porque ele não está ali. Vocês não estão vendo como está doendo. Vocês não estão vendo como eu estou sofrendo. Sim, mas ele consegue se distanciar da sua dor e perceber a dor do outro. E perceber quem estava ali. Então, você vive fixado nas suas angústias? Você vive fixado na sua dor? Sai dessa. Vira a página. Não te traz nenhum benefício. Não te fortalece. Prejudica as suas emoções. Mina você, mina a sua vida espiritual. Então, isso atrapalha você manter o seu foco na sua vida espiritual, quando você começa a pensar, é só eu, é só comigo. Não é verdade. E Jesus não perdeu o foco na sua vida espiritual porque ele fez uma leitura correta do presente e do futuro. No versículo 28 e 29, nessas circunstâncias, quando pressão, todas as formas que podemos imaginar estavam sobre ele, Jesus mostra isso. Ele
ele não fica com a sua visão espiritual turva e nem preso ao passado. Ele faz uma leitura correta do presente e do futuro. E quando você faz isso, você tem esperança e força para prosseguir. Então Jesus fala assim, olha, no verso 28, a leitura que ele faz do presente. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém. Como eu disse antes, ele estava se importando, sofrendo tanto, com tanta dor, mas ele não está imerso na sua própria dor. Ele consegue ver a dor do outro. Ele fala assim, não choreis por mim. Então aí está conjugado no presente. Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E no verso 29, ele olha para o futuro. Ele faz a leitura do futuro. Ele fala assim, porque dias virão, aí já está no futuro a conjugação, em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. E a leitura que Jesus faz do presente e do futuro é o seguinte, o presente, vocês estão achando que está pior para mim e melhor para vocês. Eu não vejo como vocês estão vendo. Eu estou passando por tudo isso dentro de um planejamento do meu Pai. Não está dando nada errado. Não está dando nada errado. Tudo que está acontecendo era para acontecer assim mesmo. Então, olhe para o seu presente e eu acho que, ao invés de eu lamentar o meu presente, é vocês que têm que lamentar o presente de vocês. Numa linguagem que nós costumamos usar, Jesus é como, às vezes, nós falamos, né? Que, às vezes, você pensa que está ruim, mas quando você escuta a história de outro, você fala assim, Deus, me perdoa, estou feliz, estou muito bem, não vou reclamar de nada. Né? E ele faz uma leitura do futuro também interessante, mas ele sabia que o futuro dele, ele estava cumprindo todo o projeto de Deus, né? O futuro dele era a ascensão, era a exaltação, era ser reconhecido como alguém que não perdeu o seu foco e cumpriu a sua missão espiritual e ter o privilégio de assentar-se à direita de Deus Pai como ele está até hoje. E, novamente, ele fala, olha, o futuro de vocês que não me reconheceram, esse futuro é incerto. Então, vamos manter o nosso foco espiritual. Seja alguém que hoje de manhã você vai falar para você mesma, eu nunca vou perder o meu foco espiritual durante a minha trajetória com Cristo. Ele será mantido. Vou ser humilde. Se eu precisar de ajuda para cumprir a minha missão, eu vou pedir ajuda. Se você vai receber ajuda ou não, é uma outra história. Mas a humildade está em pedir. Né? Então, se você detesta pedir ajuda às pessoas, porque realmente é uma humilhação no sentido humano, né? Nós gostaríamos de não depender de ninguém, via de regra. Né? Mas a vida não é assim. Nós precisamos de ajuda. Nós temos visto aqui isso acontecer. Né? Tudo que nós temos conquistado é a sua ajuda, a ajuda de um, a ajuda de outro, em cada hora, em cada setor, em cada coisa. E nós estamos vendo as coisas acontecerem. Então, você não é uma ilha espiritual, você precisa até estar aqui no culto junto com outros, isso é uma ajuda. Se você quer manter o seu foco espiritual até o final, uma coisa precisa mudar, se for necessário no seu caso.
Pare de olhar só para o seu umbigo. Tem outras pessoas também que estão sofrendo, tem outros que choram também, tem dor também na vida dos outros. Não se sinta o coitadinho, a coitadinha. Ai, Deus não me vê, Deus não me ama, não escuta as minhas orações. Pedro deixa isso muito claro para os irmãos. Ele fala, olha, os sofrimentos que vocês estão passando, tem outros irmãos que estão passando a mesma coisa na face da terra. E, por último, peça a Deus, Senhor, me ajuda a fazer a leitura correta do meu presente e olhar com clareza o futuro que o Senhor tem para mim. Não fique preso ao passado. Jesus não fica aqui nesta hora recordando toda a infância, tudo o que aconteceu. Não, o presente é esse e o futuro é esse. Então, o passado faz parte da sua existência, mas ele não deve ser uma corda que te segura, mas um trampolim em que você pode pular e avançar. Continue sendo um profissional focado, se você é. Continue sendo um aluno focado, se você é. Mas não seja focado na profissão e nos estudos e desfocado na sua vida espiritual. Seja focado na sua vida espiritual. Ontem, eu e minha esposa ficamos conversando com o superintendente, saímos daqui, não sei se mais de 2 da tarde, ou acho que até umas 4 da tarde, né? Umas 4 da tarde. Aí ele falando, conversamos muitas coisas, ele falando, olha, eu não perco meu tempo. Aí ele falando dos lugares que ele está, eu estou ouvindo a mensagem, eu estou lendo e tal. E eu estou ouvindo ele e eu estou pensando, esse é igual a mim. Eu também não perco meu tempo com aquilo que não edifica. Estou sempre focado. Estou sempre procurando alguma coisa que me edifica, que me fortalece. Porque eu sei que eu não posso perder o foco na minha vida espiritual. O diabo não dorme, então eu não posso cochilar. E, às vezes, nós precisamos aprender isso, ouvir uma palavra como essa, para saber que as coisas não são por acaso. As coisas não são por acaso. As revelações não são por acaso. A sabedoria não é por acaso. A consistência espiritual não é por acaso. O conhecimento bíblico não é por acaso. Deus não desce do céu e escolhe um e fala assim, vai baixo. Essas coisas não são assim. São pessoas focadas na sua vida espiritual. Elas focam, decidem e perseguem aquilo que elas escolheram. Eu quero isso para você. Amém? Deus quer isso para você. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar juntos? Eu gosto muito disso. Quem não gosta, me perdoa. Então vamos orar juntos, que aí eu me incluo também. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos. E eu falo e vocês repetem. É claro que só vale se você repetir com o coração. Se for só com os lábios, não muda nada. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro, porque eu te amo. É bom te ouvir. É bom meditar na tua palavra. Eu tenho prazer nisso. Nesta manhã, o Senhor tem falado ao meu coração de uma questão espiritual que é muito importante. Eu preciso ter uma vida espiritual focada. Quem tem uma vida espiritual focada alcança os seus objetivos espirituais. Por isso, meu Deus, nesta manhã,
eu faço uma escolha, eu tomo uma decisão. A partir desta manhã, não vou permitir ter uma vida espiritual desfocada. Eu estabeleço focos espirituais na minha vida. E eu serei a semelhança de Cristo. Vou manter esse foco até o final. Isso não dependerá das coisas que o Senhor me dá ou vai deixar de me dar. Isso não vai depender das orações que o Senhor vai responder sim ou o Senhor vai responder não. Isso não vai depender dos meus ganhos ou das minhas perdas. Isso depende apenas da minha escolha e da minha decisão e do meu desejo de imitar Jesus. Eu entendo que o apóstolo Paulo percebeu isto e conseguiu. Eu também conseguirei. A minha decisão e o poder do Espírito Santo me dará essas condições. Eu repito essas palavras como sendo minhas palavras para ti, meu Deus, e eu oro em nome de Jesus. Amém.